Olá! Nessa série de programas Educação Continuada, vários especialistas vão falar sobre novas formas de aprender e mostrar que no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior objetivo e desafio da educação. No programa de hoje, vamos falar de experiência de aprendizagem mediada e saber um pouco mais do pensamento de Ruven Feuerstein, psicopedagogo romeno. Para falar sobre esse tema, Hélio Antônio Francischini vai mostrar a vocês como entender e praticar a experiência de aprendizagem mediada. Hélio é especialista em inteligência e cognição. Vamos à fala de Hélio Francischini. Olá, amigos! Gostaria de começar a minha exposição falando sobre um assunto muito importante, que é a teoria de modificabilidade cognitiva estrutural elaborada por Ruven Feuerstein. Nessa teoria, algumas palavras chamam a atenção: modificabilidade, cognitiva e estrutural. Então, a gente diria o seguinte: por que modificabilidade e não mudança? É a primeira coisa que nós perguntamos. Por que modificabilidade e não mudança? Muito bem. É que Feuerstein faz uma diferença entre modificabilidade e mudança. Ele diz que os organismos sofrem, no processo de maturação, diferentes mudanças. Ele não está interessado nessas mudanças que são naturais, que vão ocorrer realmente. O que ele está interessado é naquela mudança que o ser humano pode provocar, que ele pode causar, que ele pode controlar as variáveis dela. Quer dizer, por que falar do raciocínio, falar do pensamento das pessoas? Muito bem. Cognitiva, por quê? Porque, em primeiro lugar, conhece-se muito a respeito do cognitivo e conhece menos a respeito do afetivo. E ele diz o seguinte: quem tem problema cognitivo tem um problema afetivo. E ele chega mais longe, ele diz assim: quem consegue resolver os problemas cognitivos aumenta a autoconfiança, melhora a autoimagem e consegue resolver problemas afetivos também. Ele chega a dizer o seguinte: quando a gente olha o cognitivo, a gente vê do outro lado o afetivo. Então ele diz assim: não é que eu não esteja trabalhando afetivo, eu estou trabalhando ambos em igual proporção. Estrutural. Com seus estudos, e que também envolveram o Piaget, do qual Feuerstein foi aluno, ele chegou à conclusão seguinte: toda vez que nós aprendemos alguma coisa, essa coisa entra no nosso acervo de conhecimento, essa coisa rearranja tudo que nós temos já armazenado. Ou seja, essa coisa encontra o seu lugar no nosso conhecimento. Feuerstein diz o seguinte, que o baixo rendimento escolar tem origem na utilização ineficiente de funções do raciocínio. Então, se isso for verdade, e segundo as pesquisas de Feuerstein então nós podemos dizer o seguinte: como é que a gente pode melhorar o desempenho de uma pessoa que tem problemas de raciocínio? Colocando para ela exercícios, fazendo com que ela exercite o seu raciocínio e ela mesma aperfeiçoe o seu processo de raciocínio, que é um processo absolutamente humano. Todos os seres humanos são capazes de raciocinar e chegar a conclusões, tirar inferências, fazer deduções, etc. Feuerstein faz uma outra afirmação. A inteligência é um processo dinâmico de autorregulação capaz de dar respostas aos estímulos ambientais. O que quer dizer isso? Que a inteligência ela não é estática, ela é dinâmica, ela se modifica, ela é plástica. A inteligência nunca fica do mesmo tamanho. No decorrer da vida, você aumenta o seu potencial de inteligência. Isso é o que deve acontecer. O que pode acontecer e o que deve acontecer. Mais uma afirmação assim que muita gente considera bombástica. É possível modificar a inteligência das pessoas e melhorar seu potencial de aprendizagem em qualquer momento de suas vidas. Quer dizer,
O sujeito, ele pode ser sempre modificado. Ah, mas espera um pouquinho, nós estamos falando de um engenheiro, de um PhD, de um livre docente? Não, ele pode melhorar, porque fatalmente, durante o seu desenvolvimento, terá havido muitas coisas que ele não aprendeu direito. A gente vê, por exemplo, pessoas extremamente inteligentes dizendo assim, você vira à direita, ali, você vira à direita, está apontando à esquerda. E são pessoas inteligentes que estão fazendo isso. Por quê? Porque falta um pouco de sentido, orientação espacial. E isso pode ser desenvolvido. Isso é passível de ser resolvido com exercícios. Muito bem. Existem dois tipos de determinantes que influenciam o desenvolvimento cognitivo das pessoas. São eles os proximais e os distais, ou seja, aqueles que estão próximos, os proximais aqueles que estão próximos e os distais aqueles que estão mais distantes. Vamos ver agora alguns exemplos de determinantes proximais. Em primeiro lugar, carência de aprendizagem sistematizada. O que quer dizer isso? As crianças às vezes não são submetidas a uma mediação, por algum motivo, por alguma razão. Então elas vão ter problemas mais tarde de desenvolvimento cognitivo. Outro fator é o baixo poder aquisitivo. Uma pessoa que não tem o poder aquisitivo, fatalmente não terá condições de comprar revistas, livros, de deixar uma casa assim, bem fornida, bem equipada, com coisas para a criança aprender, com brinquedos educativos, etc. Então, pode dar uma diferença aí. Temos também alguns determinantes distais, que são fatores genéticos, fatores orgânicos e fatores ambientais. Bom, genético é quando a pessoa já nasce daquele jeito. Ela já nasce com algum problema que vai atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dela. Fatores orgânicos podem ser genéticos, mas podem ser simplesmente orgânicos, alguma coisa que ela adquiriu, vamos dizer assim, num acidente. Ela teve um acidente e perdeu algumas funções cerebrais. E os fatores ambientais, que é onde a pessoa vive, certo? Às vezes ela não tem um devido estímulo para melhorar o seu padrão de inteligência. Forrestin faz a seguinte afirmação, e nisso ele está sendo muito otimista. É chamado otimismo educativo de Forrestin. Ele diz o seguinte, esses fatores existem, produzem problemas graves de desenvolvimento cognitivo nas pessoas, mas fiquem tranquilos, eles não são irreversíveis. Eles podem ser modificados, eles podem ser melhorados. As pessoas podem aprender sempre, contanto que tenha alguém disposto a dar a elas essa oportunidade de aprender. Alguém que esteja disposto a gastar o seu tempo ensinando essas pessoas. Essa é a grande fórmula que Forrestin achou para desenvolver melhor e mais o potencial cognitivo de cada ser humano. Hélio Francischini nos apresentou as bases da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, criada por Ruven Forrestin. Mas afinal, quem é Forrestin? Vamos ver. Ruven Forrestin nasceu na cidade de Botoșani, na Romênia, em 1921, num ambiente cultural extremamente rico. Forrestin estudou na própria cidade de Botoșani e em 1938 ele estava organizando o que nós chamamos de a Aliá dos Jovens. O que é essa Aliá dos Jovens? É uma organização que reuniu 300 mil jovens judeus de mais de 70 culturas diferentes, e esses jovens judeus tinham, assim, a meta de estabelecer como seria o Estado, fundado o Estado de Israel. Em 1943, Forrestin formou-se professor, e ele foi cuidar de crianças com extremas dificuldades assim de aprendizagem, pessoas que tinham dificuldades realmente assim para se desenvolver.
Já em 1944, Forstein foi para Israel. E lá ele teve o maior desafio de sua vida. Ele recebeu as crianças do Holocausto. Cerca de 300 crianças foram entregues às mãos de Forstein para que ele conseguisse fazer com que elas se desenvolvessem. E o que Forstein pensou? Muito bem, essas são pessoas do meu povo. Eu tenho que fazer com que elas sejam eficientes e eficazes. Como eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, eu quero ver como elas se encontram. Qual é o desenvolvimento cognitivo até o momento? Que teste ele aplicou? Né? Muito naturalmente, ele aplicou o teste de quociente de inteligência nessas crianças. Bom, os resultados foram catastróficos. Segundo os resultados dos testes, essas crianças eram classificadas como limítrofes, imbecis, idiotas. E Forstein disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essas crianças se desenvolverem? Nós não temos ideia como eram essas crianças do Holocausto. Elas se comunicavam praticamente por monossílabos. Elas não falavam muita coisa. E Forstein pensou, lá no seu esquema de homem inteligente, ele falou assim, eu estou sendo extremamente injusto com essas crianças. Eu estou usando um instrumento igual ao que eu uso para uma criança que tem uma família constituída. Uma criança que consegue ler, consegue escrever. Então eu tenho que pensar numa outra metodologia aqui. Então ele criou um sistema de blocos que a criança tinha que sobrepor, tal, e através desse sistema, que era não verbal, ele conseguiu descobrir uma coisa fantástica. As crianças do Holocausto nada mais eram do que crianças. Crianças, para as quais o mundo era novinho em folha, para as quais tudo era novidade e elas queriam aprender. Elas estavam só perdidas no meio da sua ignorância. Elas não sabiam como sair daquele estado. E aí Forstein recuperou o potencial dessas crianças e muitas delas vieram a ser grandes figuras, como Ariel Sharon, vieram a ser grandes figuras políticas lá do Estado de Israel. Nos anos 70, o Forstein fundou um instituto, o ICELP. O ICELP é uma sigla para Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano e ele tornou-se diretor àquela época e esse é o diretor até os dias de hoje. E Forstein é um homem assim, absolutamente aberto a tudo. Hoje em dia ele completou agora em outubro 85 anos e ele é um homem que parece uma criança. Aqueles olhos brilham, e a gente vê que ele está extremamente antenado em tudo que acontece. O mundo para Forstein ele vê com os olhos de uma criança. Nessa terceira parte, ele apresenta uma das maiores contribuições de Forstein, a experiência de aprendizagem mediada. A EAM é utilizada de forma predominante na metodologia Lego. Hélio fala agora sobre os critérios de aplicação da EAM. A EAM, sem dúvida, é uma das grandes contribuições de Forstein ao desenvolvimento cognitivo. Mas não podemos nos esquecer de que ele teve outras grandes contribuições também. Por exemplo, o que nós já vimos anteriormente, que é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Ele criou também o LPAD, que é uma sigla, que em inglês significa avaliação dinâmica do potencial da aprendizagem. O que é LPAD? LPAD é uma avaliação que ele faz com as crianças que dão para nós condições de saber até onde essas crianças podem aprender. Isso é muito mais poderoso do que o teste de QI, que diz como a criança se apresenta naquele momento exato. Ela dá uma fotografia
de como a criança está se apresentando. Ele criou também os ambientes modificadores, que seriam assim, salas-ambiente, onde as crianças têm condições de se desenvolver melhor, de mergulhar mais nos conteúdos. Por quê? Porque essas salas são preparadas para prover todas essas características, prover essas condições de elas se desenvolverem. O que teríamos nessas salas? Coisas como cartazes, coisas como livros, biblioteca de classe, né? Isso permite que a criança tenha ali ao seu alcance todas as coisas que ela precisa para se desenvolver. E Forrestin criou também um instrumento poderosíssimo, que é o PEI, o Programa de Enriquecimento Instrumental. Trata-se de 14 instrumentos, né? Cada um enfocando aspectos do desenvolvimento cognitivo, e que Forrestin trabalha ali todos os exercícios que nós precisamos para resolver os nossos problemas cognitivos. Vamos falar de EAM, que é essa interação entre duas pessoas, uma com problemas cognitivos, insuficiências cognitivas, deficiências cognitivas, e uma outra pessoa com bastante experiência que vai servir de intermediário entre os estímulos do meio ambiente e a pessoa que tem problemas. Como é que funciona a EAM? Na EAM o professor vai fazer perguntas. Na verdade, ele vai se tornar um mestre, um perito em fazer perguntas, porque é o que ele vai fazer sempre para conseguir os seus resultados. Só que essas perguntas, elas têm que ser cuidadosamente planejadas. Não só as perguntas, mas também ele tem que colocar ali o que ele espera como resposta da pessoa, para ele não se perder no seu trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar as respostas das crianças, né, fazendo novas perguntas. E com essas novas perguntas, ele vai reencaminhar os raciocínios e a própria criança vai se encontrar no seu raciocínio. As perguntas ajudam a definir os problemas, ajudam a fazer inferências, ajudam a comparar, ajudam a elaborar hipóteses, ajudam a extrair regras e princípio. Tudo é feito através de perguntas. Quais são os critérios fundamentais ou universais de mediação? Mediação de intencionalidade e reciprocidade, mediação de significado e mediação de transcendência. Então nós temos o quarto critério, que é de competência, vamos explicar adiante. Temos o quinto critério, autorregulação, controle do comportamento. O sexto critério, que é compartilhamento. O sétimo critério, que é individuação. O oitavo, planejamento de objetivos. O nono, desafio. E o 10º, automodificação. Como vimos no bloco anterior, Hélio Francischini falou dos 10 critérios de mediação criados por Forrestin. Agora, ele explica como formular perguntas para cada critério na experiência de aprendizagem mediada. Vamos às explicações. Vamos agora, então, conversar a respeito dos critérios. É extremamente importante que nós saibamos a que se refere cada critério, né? E o tipo de pergunta que nós temos que fazer em cada critério para obtermos sucesso na nossa mediação. Porque se fizermos a pergunta errada, provavelmente nós vamos obter um feedback, um retorno do aluno errado. Então a nossa mediação se perde. É verdade que nós temos bastante teoria agora nesse momento, mas eu acho que a pergunta já ajuda a entender bem a teoria. A pergunta já é uma pista de como a teoria funciona. Então vamos falar do primeiro critério de mediação, que é a intencionalidade e a reciprocidade. O símbolo dele é uma lupa. A intencionalidade ocorre quando o mediador torna assim explícito ao mediado onde ele quer chegar.
o que ele pretende com aquela mediação. E o próprio mediado, ele vai dizer também que ele entende aquela mediação. Na verdade, o mediado, ele descobre as intenções do mediador através de perguntas que são dirigidas pelo mediador. A reciprocidade ocorre quando o mediador pede do mediado uma ajuda, ou seja, pede que o mediado o ajude nessa mediação. Porque se não houver uma boa vontade do mediado, se não houver um envolvimento, uma vontade de aprender, a mediação se perde. Então, ele pede que o mediado lhe dê uma ajuda nisso, quer dizer, ajude-o a ajudá-lo. Qual é a pergunta básica de intencionalidade? Vejam, o que eu pretendo que vocês façam com essa tarefa? Essa é a pergunta básica. Ele pode fazer outras perguntas que tenham a ver com essa. Por exemplo, vocês sabem que objetivo que eu tinha ao propor essa tarefa? Vocês sabem o que eu tinha em mente quando eu propus essa tarefa? Vocês sabem onde eu quero chegar com essa pergunta que eu fiz? Então, ao responder, o mediado vai dizer se sabe ou não. Se ele não souber, o mediador continua fazendo perguntas até que fique claro para ele onde querem chegar. E reciprocidade é fazer aquela pergunta direta. Vocês estão dispostos a trabalhar juntos comigo? Vocês estão querendo aprender isso? Vocês estão dispostos a se submeter a essa aprendizagem? Vamos trabalhar juntos? Vamos aprender juntos? É mais ou menos nesse sentido. O segundo critério, cujo símbolo é a chave, é o critério do significado. O que acontece? Quando o mediador ele traz significado e finalidade a uma atividade. Tudo que nós aprendemos e que não tenha significado na nossa vida, não tenha, vamos dizer assim, uma importância na nossa vida, nós aprendemos e logo, logo esquecemos. Nós não mantemos essa aprendizagem. Então, o mediador vai fazer com que o aluno entenda que aquilo é importante para ele. Que aquilo tem sentido, tem significado, vai enriquecê-lo, vai melhorá-lo, vai torná-lo, assim, um aprendiz melhor. Vamos ver, então, a pergunta básica que nós podemos fazer para colher o significado. Que importância vocês atribuem ao que vocês estão aprendendo? Por que é importante isso que vocês estão aprendendo? Que sentido isso faz para vocês? O que vocês estão achando? Como é que isso enriquece a sua vida? O que isso traz de contribuição para o seu desenvolvimento pessoal? São perguntas assim. O terceiro critério é o critério da transcendência, cujo símbolo é uma ponte. E essa ponte é um achado, porque tem tudo a ver. O que o aluno vai fazer? O mediador vai colocar a sua mediação, ele vai abrir a sua mediação. Na verdade, ele vai construir uma ponte entre o que o aluno aprendeu e o seu dia a dia, o que o aluno já conhece. Então, ele vai pegar aquele conhecimento que ele está passando e fazer com que o aluno pendure nos seus cabides de conhecimento aquele conhecimento novo. Em que outras situações de sua vida profissional, escolar, afetiva, familiar, vocês poderiam aplicar o que aprenderam? Por exemplo, onde você percebe a aplicação disso aqui, lá no seu trabalho, no clube que você frequenta, na igreja, no contato com os amigos, onde que isso que você aprendeu se aplica? Você percebe isso funcionando onde? Não vamos se esquecer que esses três que eu acabei de apresentar são os critérios universais, essenciais da mediação. Esses aparecem sempre. Hélio Francischini apresentou nesse programa a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural de Feuerstein e contou sobre a formação e as ideias desse psicopedagogo romeno. Apresentou os critérios fundamentais de mediação que Feuerstein criou, os critérios de intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. No próximo programa, ele apresenta os critérios complementares e como formular perguntas para a experiência de aprendizagem mediada.
Até a próxima semana!